Oi, gente, eu sou a Gi, bem-vindo ao meu canal. E no Papo Reto de hoje nós vamos falar sobre pecados da língua, no Evangelho de Tiago, capítulo 3. Diz assim, vamos lá no capítulo 2. Se alguém não cair por palavras, será um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca de um cavalo para que ele obedeça, aquele freio governa todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar, olha bem, pode gloriar-se de grandes coisas, mas também pode ser comparada a uma pequena chama que queima uma floresta inteira. A língua é como um fogo, um mundo de iniquidades. Deixa eu dar uma paradinha aqui no 3, no 5. Quando a gente fala sobre os pecados da língua, né, onde diz lá que se alguém não cair por palavras, será um homem perfeito. Por que a gente diz cair por palavras? Às vezes a gente se envolve em situações que às vezes a gente se arrepende porque a gente tá com a cabeça cheia, ou a gente se irrita, ou a gente não consegue abrir os nossos ouvidos para ouvir. A gente escuta, a gente não ouve, né? E isso a gente acaba, o que o outro está nos falando, isso aí, no momento de raiva, a gente acaba usando a nossa língua, não como uma língua, mas eu falo muito assim, a gente acaba usando a nossa língua como um chicote, né? Quem nunca errou no momento de dizer assim, meu, por que eu falei aquilo? Aquilo que eu falei estragou tudo. Estragou o relacionamento, estragou a amizade, estragou algo no seu trabalho, estragou algo onde você pareceu ser uma pessoa grossa, uma pessoa arrogante, né? Por quê? Porque a gente não para pensar no momento que a gente vai falar aquilo, e as palavras, por isso que fala que as palavras têm tanta força, e quando a gente fala algo para uma pessoa, ou que aquela pessoa fala algo para nós, né, a nossa língua peca, ou a língua daquela pessoa peca contra nós, e ali é dissolvido, né, coisas tão boas, tantos elos que existiam, né, ali na situação entre aquelas pessoas, não é mesmo? Então a gente tem que parar, às vezes não sempre, refletir. Digo isso por mim, porque eu mesma, né? Às vezes a gente precisa se policiar, né? Daquilo que a gente vai falar, porque nem sempre o outro está disposto a ouvir, nem sempre o outro está preparado para ouvir. Mas também, às vezes, por um momento que a gente está de raiva ali, no momento de discussão, a gente acaba falando algo para aquela pessoa que magoa, que fere, né? A língua, ela fere, né? O chicote, ele não fere o corpo. A língua, ela fere a alma, né? Ela quebra relacionamentos, ela quebra corações, ela fere corações. Então, por isso que fala que a língua é um pequeno membro, mas capaz de grande destruição. Aqui fala, ó, a língua, ainda no capítulo 6, a língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso de nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis, de peixes do mar se domam e têm sido domados pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Quer dizer, todas as espécies, todos os animais, mesmo aquele que a gente não doma ali, né? Mas nós temos o controle sobre eles. Agora, o controle sobre a nossa língua é algo tão importante que é o que diz aqui, ó. A língua
A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. Quando nenhum homem é capaz de domar, não é que eu vou domar a língua do outro. O homem, né, que diz aqui, o homem, eu, Gislaine, movido por emoções, por situações, né, e eu movido por aquela emoção, às vezes, e não sendo uma emoção boa, e às vezes também a gente usa a palavra, a língua, para a gente falar uma palavra boa, e naquele momento a gente está enganando uma pessoa. Por exemplo, às vezes fala assim, eu não gosto dessa pessoa, mas eu tô ficando com ela, que eu tô passando um tempo, então deixa eu falar umas coisinhas bonitinhas para ela, enquanto tá legal para mim, eu vou ficando com ela, ou esse meu amigo aqui, ele é bom eu ter amizade dele, porque ele é uma pessoa influente. Então você vai usando palavrinhas bonitinhas. Só que chega um momento que aquilo não é verdadeiro. Não sendo verdadeiro, o que você faz? Você não quer mais aquela pessoa próximo de você. Aí, além de você, né, ter que chegar no momento e ferir a pessoa com uma palavra agressiva ou palavras agressivas, lá atrás você também usou palavras doces, né? Que às vezes você já viu situação que a pessoa fala assim, nossa, mas fulano era tão bom, ele falava tanta coisa bonita, ele era uma pessoa tão amável, tão adorável, e de repente se transformou, né? Então a gente precisa entender que às vezes as pessoas, uma vez eu li uma coisa, eu acho muito, assim, uma das coisas mais sábias que eu já, dentre várias que eu já ouvi, mas eu gosto muito, que diz assim, ó, tem pessoas que não gostam de você, mas gostam de ter você na vida delas. Né? Por isso que eu digo que lá tem pessoas que elas ouvem, né? Elas gostam de falar palavras doces, palavras carinhosas, mas para quê? Para que ela tenha você ao lado dela, porque por alguma coisa, naquele momento, você está sendo necessário para satisfazer alguma coisa, para satisfazer o ego dela em alguma coisa que ela está necessitando. Só que a gente, movido pela emoção, às vezes do bem-querer, do amor, do carinho, de uma amizade verdadeira, a gente acaba também colocando o que a gente tem de bom para ajudar aquela pessoa, né? Por isso que eu falo que às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Então a gente tem que entender, espera aí, eu tô falando isso para a pessoa ela quer ser ajudada? Faça essa pergunta, porque às vezes se passa de arrogante, de chata, de intrometida. Então quando a pessoa fala alguma coisa, fala, mas peraí, eu vou ajudar essa pessoa, mas ela quer ser ajudada? Porque daí depois aquela pessoa vai lá e fala alguma palavra para você, aí você fala, nossa, como fulano foi agressivo, como fulano foi áspero, né? Foi ríspido comigo. E deixa eu ver meu tempo. E aquela pessoa me feriu tanto que até hoje eu não esqueço. Não é? Aqui no capítulo 9 diz: com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com essa mesma língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênçãos e maldições, e isso não nos convém que sejam assim. Quando a gente diz, né, a mesma língua que amaldiçoa, ela bendiz ao Senhor. Eu vou lá, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ter palavras de acalento, de sabedoria, de carinho por alguém. Eu vou chegar no momento que aquela pessoa, às vezes a pessoa está tão precisando de uma palavra, já aconteceu com você, por exemplo, a pessoa está lá no momento, aí você chega e fala assim, aí você começa a falar, olha, então, não, isso, aconteceu já isso, blá, 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 né? Aí a pessoa fala assim, nossa, sabe que eu estava precisando tanto ouvir isso? Nossa, que bom! Nossa, que maravilhoso que foi conversar com você. Então, essa é uma palavra boa que você eleva uma pessoa. Você deixa um rastro na vida dela. Mas a mesma palavra, essa mesma língua que falou isso, no momento de raiva, no momento de incerteza, né, que você tá ali, no momento de incerteza que você tá ali com uma pessoa, né, numa conversa, resolvendo uma situação, uma palavrinha torta que você fala, pronto, foi suficiente para destruir algo assim que nem o tempo, ou somente o tempo, né,
Aí nós vamos ter que passar por todo aquele processo, né, de cicatrização, para poder cicatrizar, para poder ficar bem, para depois trabalhar o perdão. Então, por isso nós vamos perder muito tempo da nossa vida. Aí diz, no capítulo 11, porventura, lança uma fonte por uma mesma bica, água doce e água amarga. Aí eu pergunto, como é sua língua? É uma língua de água doce ou é uma língua de água amarga? No 12, para finalizar, ele diz, acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitona ou a videira dar figos? Do mesmo modo que a fonte de água salobra não pode dar água doce. Então, assim, o que está saindo da sua boca? Água amarga ou água doce? Fala assim, nossa, eu sou uma pessoa que quando eu converso, não, sai água doce. Claro, ou no momento de sair amarga, opa, deixa eu me calar. Deixa eu não falar. Entendeu? Então, agora, tem pessoas que a gente sabe que, infelizmente, diz assim, né? 15% do que nós somos é genético. Pronto e acabou. Não muda. Já viu que às vezes você fala assim, meu Deus, eu tenho 10 filhos. Mas é um diferente do outro. Ou tipo assim, eu tenho 2 filhos. Esse é dia, esse é noite. Esse é calmo, é tranquilo e esse aqui ele é agitado. Isso aí é o genético, né? Se a gente pegar lá na árvore genealógica e começar a traçar ela todinha, nós vamos descobrir de onde vem. Os outros 75% é a criação, é o convívio, é a crença, né? As crenças limitantes que nós trazemos do convívio ali, de onde, do lugar que nós crescemos, entende? Então, quando eu digo que, eu pergunto, se você é água doce, ou se você é água salobra, se você é água doce, se você é água amarga, pense assim, eu sou aquela pessoa que quando eu chego as pessoas falam, chegou? Ou aquelas pessoas falam assim, uau, fulano veio, que legal. Ou você é aquela pessoa que quando chega, uma linha sem alça. Ou também assim, quando diz lá, né? Até queria falar isso no vídeo, estava esquecendo. Que uma língua, ela é como um fogo. Uma pequena chama que pode queimar uma floresta inteira. Por que isso? Né? Sua língua às vezes não é aquela bituquinha de cigarro que tá seco, aí você vai lá e joga a bituquinha e começa. Aquela fumacinha, vai. Quando chega a noite, ó, vem o vento, começa a soprar e vai escurecendo, e chega a noite, pega fogo e aquilo vai, ó. Quem que é essa bituquinha? Essa pessoinha. Aquela pessoa que fala assim, ô fulano, ó, vou falar uma coisa pra você. Mas, ó, pelo amor, ó, eu vou contar só pra você, viu? Guarda, você jura que você vai guardar pra você? Ó, você viu fulano? O que fulano fez? Ai, fulano, meu Deus, não toma jeito, né? Vai lá e fala do outro, joga aquela fofoca, joga pro João, o João leva pro Pedro, o Pedro leva pra Maria, Maria leva pra Márcia, vai lá, né? Porque lá, a bituquinha de cigarro, que era uma pessoa que viu, que achou que viu, ou entendeu, interpretou da forma dele, jogou aquela fofoca pra um, que jogou pro outro, que jogou pro outro. Quando você vê, incendiou tudo. Então, gente, vamos refletir, pensar, como é a minha língua? Água doce ou água salobra? Ou a minha língua é água que vem, que acalma, que refresca? Ou a minha língua é a bituquinha de cigarro aqui, ó, capaz de incendiar hectares e hectares e hectares e hectares de terra, destruindo tudo por onde passa, né? Porque por onde o fogo passa, ele destrói a plantação, ele mata os animais, ele destrói tudo. E uma língua, o pecado da língua, ele é como fogo. Por onde passa, ele destrói toda uma floresta, tá bom? Gente, por hoje é só. Adorei nossa conversa, nosso papo reto de hoje. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, deixe seu like, deixe seus comentários aqui. E até o próximo vídeo e tchau!